O discurso de Donald Trump na Assembleia Geral da ONU surpreendeu todo mundo com um elogio ao presidente Lula. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But and I only do business with people I like. Também foi surpreendente que Trump não só disse ter falado com Lula antes do discurso, como anunciou uma reunião inesperada entre os dois presidentes nos próximos dias. Se esse encontro realmente acontecer, vai ser a primeira conversa bilateral entre os dois presidentes e acontecerá em meio à escalada de tensões políticas e comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos. A data e o local exatos dessa reunião, no entanto, ainda não foram divulgados. Eu sou Leandro Prazeres e vou contar aqui direto da sede da ONU, em Nova York, o que pode acontecer a partir de agora, depois desses discursos e depois dessa promessa de um encontro inesperado entre Lula e Donald Trump. Mas antes disso, a gente precisa lembrar por que essa fala de Trump surpreendeu tanta gente. O presidente norte-americano e Lula chegaram a Nova York em meio ao que os especialistas dizem ser a maior crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos em 200 anos de história, depois de Trump ter anunciado tarifas e sanções contra membros do judiciário em resposta ao julgamento e à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Do lado brasileiro, Lula vem dizendo que o Brasil não negociará a sua soberania. E no meio dessa crise, a Assembleia Geral da ONU deste ano foi a primeira vez em que os dois estariam ao mesmo lugar no mesmo tempo. E esse possível encontro estava carregado de tensão. O que ninguém esperava é que Trump anunciasse uma reunião entre os dois presidentes. E ainda mais que elogiasse a química que ele sentiu ter com Lula. I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me and we embraced. We actually agreed that we would meet next week. We had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. Mas Trump também criticou o governo brasileiro. Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others, with censorship, repression, weaponization, judicial corruption, and targeting of political critics in the United States. I'm very sorry to say this, that Brazil is doing poorly and will continue to do poorly. O discurso de Trump aconteceu logo depois do de Lula. Na sua fala, Lula fez críticas indiretas aos Estados Unidos. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. Lula, antes de embarcar, já tinha dito à BBC News Brasil que estava pronto para conversar e que não tinha problema pessoal com Donald Trump, apesar de apontar que o presidente norte-americano não atenderia o telefone para negociar o tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros. Mas na véspera da abertura da Assembleia Geral da ONU, uma nova escalada parecia agravar ainda mais o conflito entre os dois países. O governo de Washington anunciou a aplicação da Lei Magnitsky contra a esposa de Alexandre de Moraes e integrantes do judiciário mais próximos ao ministro do Supremo, além do advogado-geral da União, Jorge Messias. No mesmo dia, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o comentarista Paulo Figueiredo foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República sob a acusação de obstrução de justiça por terem supostamente articulado sanções dos Estados Unidos contra o Brasil. Durante o seu discurso na ONU, Lula não citou os Estados Unidos diretamente, mas fez menções a, abre aspas, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais, fecha aspas. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. A reunião, que pode acontecer nos próximos dias, colocaria frente a frente dois presidentes que dizem se considerar bons negociadores. Trump, no seu discurso, disse que acabou com 7 guerras sem listar todas e que está fechando acordos comerciais históricos com outros países. Diante do conhecido histórico de imprevisibilidade do presidente norte-americano, ainda resta uma boa dose de incerteza sobre se esse encontro com Lula vai servir para relaxar o clima de tensão entre o Brasil e os Estados Unidos ou se vai levar a um novo patamar de confronto. Depois do discurso dos dois, Eduardo Bolsonaro ironizou a percepção de que Trump estava sendo amigável com Lula. Ele postou nas redes sociais que, abre aspas, longe de causar espanto, a postura de Trump reafirma mais uma vez sua genialidade como negociador. Ele entra na mesa quando quer, da forma que quer e na posição que quer. Enquanto isso, outros líderes como Lula assistem impotentes, sem qualquer capacidade real de influenciar o jogo global.
Fecha aspas. Um assessor de Lula com quem eu conversei em caráter reservado disse que o encontro foi realmente rápido e em tom amistoso e que os dois se cumprimentaram apertando as mãos. Esse encontro foi visto como uma mudança de tom nas relações com Trump, mas ele me disse que ainda é preciso esperar o desenrolar dos acontecimentos para saber se essa mudança é ou não consistente. Davison Belém Lopes, professor de Relações Internacionais, disse que as menções de Trump podem ser uma guinada positiva nas relações dos dois países, mas que ainda há muitos pontos a serem resolvidos. E acho que a referência foi mais elogiosa do que não. Enfim, foi mais positiva do que negativa. Então, isso recompõe, de uma certa maneira, as relações interpessoais e pode, sim, redesenhar o que vinham sendo as relações diplomáticas do Brasil com os Estados Unidos. É óbvio que não se desfaz todo o problema diplomático que foi construído diligentemente por Donald Trump desde que ele tomou posse na Casa Branca. Já o Paulo Velasco, que é professor de política internacional, diz que apesar do aceno de Trump, o Brasil pode ficar numa posição perigosa, já que outros líderes foram constrangidos em outras reuniões realizadas por Donald Trump na Casa Branca. O Lula já testemunhou, né, o constrangimento pelo qual, enfim, o Zelensky passou na Casa Branca, o líder sul-africano passou na Casa Branca. Então, não é o tipo da viagem, do encontro que se planeja com uma semana, né? Então, é possível que não aconteça, né? E aí, de alguma maneira, o Brasil será responsabilizado, eventualmente, né, por não ter topado esse diálogo nesse contexto, né, nesse momento, apesar do aceno do Trump. Então, esse é um primeiro ponto. Então, é uma possibilidade que existe e que colocaria o Brasil numa situação ruim, tipo, o Brasil está rejeitando o diálogo com os Estados Unidos, né, apesar do aceno feito pelo Trump. E é um encontro perigoso. Bom, e com isso eu fico por aqui. Você pode acompanhar os próximos passos dessa crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, acompanhando aqui no nosso canal no YouTube, em bbcbrasil.com e em todas as nossas redes sociais.